Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, meu sinal é... Então, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nosso tema de hoje, gravidez na adolescência e suas consequências. Vamos ter 3 aulas sobre isso. Estou aqui com a presença de Laisa, nossa intérprete de Libras, que vai conosco nessa viagem do conhecimento para que possa interagir com todos os alunos nesse momento de aula. Lembrando que nossas aulas são na TV, é importante prestar bastante atenção, peguem lápis, caderno, chama alguém para assistir com você, anotem as dúvidas, façam um pequeno resumo do que nós vamos ver hoje, tá certo? É muito importante toda essa participação de vocês, porque o meu grande objetivo é a aprendizagem de vocês, então vamos trocar essa experiência aqui, tá certo? Lembrando a vocês que tem o nosso aplicativo, não é? Quem tem celular Android ou quem tem iOS, está aí o QR Code na nossa telinha, baixa aí o aplicativo para que possamos interagir nesse chat aí. E aqui eu já começo a dizer que tem uma pessoa especial aqui conosco que vai estar conversando com vocês no chat. Vou trazer para vocês a professora Isabel Borges. Fala aí, professora. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula, né? Eu estou aqui ligadinha no chat, aguardando o comentário de vocês se identificarem pelo nome, o nome da escola, colocarem perguntas, colocarem contribuições para a aula, quem sabe também responder as questões aí da professora Cláudia. Vai aí, Cláudia, vamos começar. Aí, pessoal, mais uma vez, né, voltando aqui, tendo a presença da professora e essa interação com vocês, que é muito importante para eu saber quem está realmente participando da aula. Coloca teu nome e a tua escola, que eu vou falar aqui, tá certo? E vejam aí qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida ou alguma coisa que vocês querem contribuir conosco. Então, nosso tema de hoje, gravidez na adolescência e suas consequências. Então, eu trago para vocês aqui o que é uma gravidez na adolescência. Então, denomina-se gravidez na adolescência a gestação ocorrida em jovens de até 19 anos e que encontram-se em pleno desenvolvimento dessa fase da vida, que é a adolescência. Então, a Organização Mundial de Saúde considera adolescente de 10 a 19 anos. Não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente já de 12 a 18 anos. Então, essa fase é uma fase que nós vemos que ocorrem muitas mudanças no corpo, tanto do menino quanto da menina. Imagina uma gravidez nessa fase. Vem as mudanças e também vem uma gravidez e vamos ver que consequências ela traz para as adolescentes que engravidam nessa fase. Além de passarem na fase da adolescência, elas já começam enfrentando uma gravidez. Então, essa gravidez, em geral, ela não foi planejada, nem desejada, e acontece em meio a relacionamentos que não são estáveis, né? Sem estabilidade. Então, normalmente, ela não foi desejada, não foi prevista, então ocorre de repente. Então, acontece bastante um susto enorme, principalmente para a menina, que além das transformações da adolescência no corpo, vai ocorrer as transformações da gravidez. Imagina como fica a cabeça, não é, dessas meninas que engravidam nesse momento. É uma fase conturbada, uma fase que precisa de apoio porque já vai iniciar pré-natal e fora as consequências, o que acontece com uma gravidez nessa época. Não podemos dizer que acontece com todas as meninas, mas existe uma predisposição para que aconteça. Então, ela ocorre com maior frequência em pessoas com baixa escolaridade e está relacionada muitas vezes com o mau uso dos métodos contraceptivos. Então, será que realmente acontece isso com as pessoas, as jovens, não estão sabendo realmente como usar ou sabem e não querem usar? E aqui eu trago a professora Isabel
para contribuir um pouquinho conosco. E aí, professora Isabel, o que é que a senhora acha? Será que os métodos, o desconhecimento dos métodos contraceptivos, a baixa escolaridade, contribui para uma gravidez na adolescência? Com certeza, Cláudia. Antes eu quero colocar aqui que já estou convidando vocês a virem participar aqui do chat comigo, pessoal. Mas vamos falar a respeito, né, dessa questão, né, da gravidez na adolescência. Acreditamos que sim, né? A falta de informação, né, a não saber usar os métodos corretos, né, que melhor se adequam ao seu corpo, e a questão da baixa escolaridade. Porque, veja, se essa pessoa, né, ela não tem um letramento, se ela não consegue ler, como é que ela vai perceber aí como usar o material? Ou seja, se vou usar a camisinha, se eu vou usar outro método contraceptivo, eu preciso saber, e eu preciso ler, e eu preciso da informação. Então, aqui vai um convite, pessoal, é muito importante, né, estar procurando saber qual o melhor, e ainda a questão, eu estou sempre batendo na tecla de procurar um médico, um especialista que vai orientar você, mesmo você aí na adolescência, né, que entrou para uma vida sexual ativa sem as informações devidas. Obrigada, professora, pela sua contribuição. Realmente é muito importante. Em aulas anteriores, nós já vimos os métodos contraceptivos. Então, é muito importante, as aulas estão disponíveis no YouTube, é muito importante que a gente tenha o conhecimento realmente antes de escolher entrar para a vida sexual antes do tempo, né, ou precoce. Então, aqui nós trazemos para vocês também alguns dados, né, que a Organização das Nações Unidas, ela divulgou um relatório dos direitos relativos à saúde sexual e reprodutiva das populações. E aí, no Brasil, a taxa é de 62 adolescentes grávidas para cada grupo de 1.000 jovens do sexo feminino, numa faixa etária entre 15 e 19 anos. O índice é maior que a taxa mundial, que corresponde a 44 adolescentes grávidas para cada grupo de 1.000. Vejam aqui como está no Brasil. O Brasil está atingindo, mesmo eles achando que baixou essa taxa, a taxa do Brasil ainda está maior do que a taxa mundial. No Brasil, 62 grávidas para 1.000 jovens e a taxa mundial, 44 grávidas para 1.000 jovens. Então, o Brasil ainda está ganhando nessa taxa. Daí a importância, o alerta das medidas preventivas, né? O alerta da conscientização, da conversa, do cuidado, da escolaridade, aprender mais, aprender a ler, ficar atento, pesquisar as dúvidas, não é? Procurar o professor da sua escola de ciências, que é o nosso grande parceiro, ele também vai estar bem perto. Estamos aqui com o chat também, esperando que vocês possam interagir conosco, para que vocês possam ter cada dia mais conhecimento e evitar realmente uma gravidez precoce. E aí nós temos que a relação sexual, ela iniciada precocemente e falta de informação, podem acarretar consequências como uma gravidez indesejada. Então, você inicia uma vida sexual muito cedo, sem primeiro ter conhecimento, então pode levar você a realmente ter uma gravidez indesejada. Em vez de você estar no momento de lazer, você vai ter que cuidar do seu bebê, fazer o pré-natal, então você está no momento, às vezes, até de brincar ainda de boneca, de fazer outras atividades, de ir para um esporte, até para estar mexendo no celular, se você tiver um bebê, é muito difícil. Então, essa decisão, ela tem que ser tomada porque é uma decisão muito séria, principalmente ao iniciar a vida sexual, em que época, né? Porque é através desse início precoce da vida sexual que causa realmente uma gravidez indesejada e uma gravidez na adolescência. Quais são as possíveis causas, através de grandes pesquisas, que causam uma gravidez indesejada? Então, essa relação sexual, quando é acompanhada de certa falta de limite e responsabilidade, é um dos motivos que favorece a incidência de gravidez na adolescência. Então, muitas pessoas querem ter essa liberdade geral, sem limite, não é? Ela é acompanhada também com a falta de responsabilidade. Isso é um dos motivos também que pode causar
uma gravidez indesejada na adolescência, quer dizer, fora da época, seu corpo, nós vimos que o corpo nosso na adolescência ainda não está preparado para uma gravidez, não é? Todas as mudanças ocorridas na adolescência ainda vem uma gravidez, e isso requer um cuidado muito especial, uma visita constante ao médico para fazer o pré-natal. Então, isso nós vimos diariamente no dia a dia de vocês, com as amigas de vocês, com os vizinhos, às vezes acontece com os nossos vizinhos também. Outro fator que ele também deve ser ressaltado é o afastamento dos membros da família, a desestruturação familiar, seja por separação, seja pelo corre-corre do dia a dia, que os pais estão cada vez mais afastados dos filhos. Então, esses também são fatores que podem desencadear a jovem, a adolescente, decidir sozinha ter uma vida sexual antes do tempo. Às vezes os pais estão muito afastados, trabalhando para o sustento, uma vida de corre-corre, como em aulas anteriores nós vimos, e aí não tem tempo mais para conversar, não tem aquele diálogo. Às vezes os jovens têm vergonha de conversar com os pais. Procura teu professor, os pais também têm que estar mais atentos a essas mudanças nos filhos, o que é que está acontecendo, e servir de orientação, porque a prevenção é o que é mais importante. Então, esses sinais, essas dicas que eu estou dando a vocês, é muito importante que a família esteja presente, porque quando acontece realmente uma gravidez indesejada, a família que vai te ajudar, vai te orientar e vai estar ali presente. Então, é muito importante que eles acompanhem a vida de vocês, dos filhos, e não tenha medo de conversar com a mãe, com o pai, né? Uma conversa aberta, uma irmã mais velha que possa te orientar, e a sua professora também lá na escola, que está aqui sempre divulgando as nossas aulas, a gente agradece já, e o chat aí está disponível para que vocês possam fazer pergunta, tá certo? Isso, além de dificultar esse afastamento da família, o diálogo de pais e filhos dá ao adolescente uma liberdade sem responsabilidade. Então, ele passa muitas vezes a não ter a quem dar satisfação de sua rotina diária, vindo a procurar os pais ou responsáveis apenas quando o problema já se instalou. É aquilo que eu disse a vocês, né? Essa correria do dia a dia, ou pais que se separam, um vai para um lado, outro vai para outro, a mãe correndo para trabalhar, o pai do outro lado. Então, isso se afasta dos filhos, os filhos se acham já quase adultos, achando que são responsáveis e que podem decidir a sua vida, e aí eles tomam outro caminho, outro rumo, decidem outra coisa, mas aí quando a família vem saber, o problema já está instalado e tem que se resolver, porque uma criança já vai estar a caminho e tem que ser acompanhada, e muito bem acompanhada pelos médicos, porque normalmente, em grande maioria, a gente vai ver que é gravidez de risco. Não são todas que é uma gravidez de risco, mas uma grande maioria, porque justamente o corpo não está preparado para essa gravidez. Outro item que nós podemos falar é a desinformação e a fragilidade da educação sexual, que são também questões problemáticas e podem levar a essa gravidez, e essa desinformação faz com que as pessoas pensem que nunca pode acontecer. E os pais também enfrentam dificuldades para conversar com seus filhos sobre essas questões. Então, acontece essa desinformação, essa fragilidade, né, sobre a educação sexual, que para muitos ainda tem vergonha de conversar, e os pais também, às vezes, não tiveram essa orientação e também têm dificuldade. E aqui, nesse momento, eu trago, mais uma vez, a professora Isabel, o que é que ela tem para contribuir conosco sobre isso. Fala um pouquinho aí, professora. Pois é, Cláudia, a questão do nosso dia a dia, né? O dia a dia dos pais, realmente estamos vivendo nessa correria, né? E aí, como você colocou tão bem, ocorre esse afastamento, a gente não percebe, né, no dia a dia, mas a gente vê que os diálogos já são muito curtos, muitas vezes até na hora das refeições tem um monte de coisas para serem resolvidas. Então aqui meu alerta e a minha dica é que pais que estejam assistindo a nossa aula,
que puxem essa conversa. Eu sei que é difícil, muitos de vocês, pais, não tiveram a orientação dos pais de vocês, mas cabe a gente modificar um pouquinho esse repertório, né? Também, nós, enquanto escola, estamos aqui de braços abertos para acolher vocês, meninos e meninas, né? Para fazer também até essa ponte. Na nossa escola, ou seja, nas escolas, né, da rede municipal, tem um setor de orientação. E esse setor também pode fazer essa ponte. Então, é muito importante esse diálogo. E, às vezes, a gente tem que pedir ajuda a uma outra pessoa para estreitar esse diálogo nas famílias, né? E também, filhos, né? Cada um de vocês, forcem também essa conversa. Puxem a conversa. Não deixe só para um momento de um caso como esse de gravidez na adolescência. Comecem a falar para que os pais também fiquem bem à vontade de responder para vocês. Muito obrigada, professora Isabel. É isso aí. Então, essa contribuição é muito boa. Então, nós vemos aqui que, diante dessa realidade, o número de pais e mães adolescentes vão crescendo a cada dia, de acordo com o que a gente viu anteriormente, essa falta de conversa com os pais, e vai crescendo esse número de mães e pais adolescentes. A adolescência já é uma fase complexa da vida, e o pico nos níveis hormonais também pode levar ao início da vida sexual, e que esse pico pode acontecer, essa vida sexual pode acontecer de forma desprotegida. Como vimos em aulas anteriores sobre a adolescência, então os hormônios afloram em grande quantidade, tanto progesterona como testosterona nos meninos e progesterona nas meninas. Então começa a ser produzido nessa fase da adolescência, então já vai acontecendo essa vontade, né, esse desejo de iniciar uma vida sexual. Mas devemos saber que tem que ser com muita responsabilidade. Nunca nós podemos pensar, não, comigo não vai acontecer isso. Então, pode acontecer, com certeza. Às vezes existem pessoas que dizem, não pode acontecer, só pode acontecer com a filha de seu fulano. Não, pode acontecer com qualquer um da gente. Por isso que é importante a conversa, o diálogo, o esclarecimento, que eles saibam realmente como devem se cuidar, que fase devem começar e como devem ser esses métodos contraceptivos, e procurar também sempre o profissional, as unidades básicas de saúde, que tem também esse acolhimento e esse esclarecimento. Lembrando sempre que nós, professores, somos parceiros de vocês, tá certo? E aqui vem aquela história nessa fase de adolescência, né? Enem, escola, vestibular, que profissão eu vou seguir. Então, nós estamos na adolescência nessa fase hoje, o mercado de trabalho. Então, os hormônios vão aflorando, causando as mais diversas mudanças no adolescente, e outros assuntos preocupam e permeiam as mentes dos jovens. Escola, vestibular, Enem, profissão, o que é que eu vou ser? Então, imagine, nessa fase, vocês devem estar na escola, não é? Pensando o que vão ser futuramente, que carreira vocês querem seguir, como é que vão ganhar o dinheiro de vocês para o sustento de vocês, e depois, na fase boa, constituir a família de vocês, no momento certo, na hora certa, tudo bem previsto. Então, essa fase é justamente a fase que vocês estão estudando. E muitas vezes acontece que interrompe essa fase, não consegue mais ir para a escola, não vai existir mais o vestibular, não vai ter mais Enem, porque não consegue mais estudar. Principalmente quem não tem um grande apoio para fazer isso, teu filho, e fazer essa questão de continuar os estudos e não desistir. Então, lembrem-se direitinho o que eu estou falando para vocês. Prestem bastante atenção e sigam realmente pensando direitinho como fazer, e são as escolhas nossas, tá certo? E aqui vamos ver os riscos e complicações da gravidez na adolescência. Os primeiros problemas podem aparecer ainda no início da gravidez. Risco de aborto espontâneo é ocasionado por desinformação e ausência de acompanhamento, médico. Mas como isso acontece, professora? Porque em muitos casos, quando as adolescentes descobrem a gravidez, elas têm medo de contar a alguém, né, de dizer aos pais, as principais pessoas que devem saber,
contar ao seu parceiro, então não quer dizer, quer guardar. Então, como não diz, o que é que acontece? Já vai aparecendo alguns sintomas, pode ser um risco de aborto, não procurar um médico para fazer o pré-natal, que é muito importante, é o primeiro sinal de gravidez, procurar um médico para fazer o pré-natal, fazer o exame realmente se está grávida, não é? Então, é todo um acompanhamento. Então, quando acontece, às vezes, um aborto espontâneo, é porque justamente não procurou em tempo hábil o médico para ele realmente encaminhar, começar os exames, ver que remédio vai tomar, que vitaminas. Então, por isso que a gravidez na adolescência, ela também fornece bastante risco, porque as pessoas, né, as adolescentes têm medo de dizer realmente e o susto que elas levam também achando que não ia acontecer. Então, tem o risco do aborto e também tem o risco de vida. Por quê? Porque algumas, elas tomam atitudes desesperadas e irresponsáveis, como a ingestão de medicamentos abortivos. Elas não querem dizer aos pais, aos familiares, então elas vão procurar outras pessoas e as outras pessoas às vezes não informam de forma correta. Não, menina, tu toma um remedinho e aí tu fica livre. E às vezes, se está uma gravidez já avançada, gera uma grande quantidade de problemas e pode levar, após estudos aí que vamos ver, muitas adolescentes morrem e muitas criancinhas morrem devido a essas atitudes de pessoas mal informadas que informam e orientam as adolescentes de forma errada. Por isso que é importante a gente ir logo conversar com a pessoa que pode nos ajudar. Então, aqui nós vemos aqui o aborto, né? Ele, além de ser um crime ainda no nosso país, ele é uma das principais causas de mortes de gestantes. Tanto o aborto espontâneo como aquele aborto que você provocou. Então, através de pesquisas, ele ainda mata muitas adolescentes e crianças devido a esses momentos também de alguém que informar, não, toma um remedinho, que no instante você se livra e não vai ter essa criança, mas só que se fosse só isso, não. Além de matar a criança, você também pode chegar até a morrer, dependendo do que tomou ou do seu organismo como vai reagir, porque é uma criança carregando outra criança, não é? Uma gestação que não foi planejada, foi inesperada. Então, aqui no primeiro semestre de 2020, o número de mulheres atendidas em todo o país pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, em razão de abortos mal-sucedidos, foi 79 vezes maior do que as interrupções de gravidez previstas pela lei. Então, vocês estão vendo aí, né? E são dados do SUS, né? Então, no primeiro semestre de 2020, nós estamos vendo aqui que o número de abortos mal-sucedidos foi 79 vezes maior do que as gravidez previstas por lei, do que as mortes previstas por lei. Então, quer dizer que as adolescentes continuam engravidando em grande quantidade e muitas continuam morrendo. E dados aqui do Ministério da Saúde mostraram que, além da morte das mães, observa-se que a morte infantil é maior em crianças nascidas de adolescentes com menos de 15 anos, quando comparadas com as mulheres com idade entre 25 e 29 anos. Então, os dados do Ministério da Saúde estão nos mostrando que essas mães, né, a morte dessas crianças acontece muito em mães de adolescentes com menores de 15 anos. Imaginem, menores de 15 anos tendo filho e muitas também não chegando a ter o filho, a criança morrendo. Então, a gravidez na adolescência, ela pode ter impactos negativos na vida da mulher. É aquela questão, aquela responsabilidade que a mulher assume sem esperar, não é? sem estar prevendo aquilo ali, fica uma responsabilidade quase só nela. Pesquisas descrevem que mulheres que engravidam muito novas, geralmente elas tentam esconder a gravidez e simplesmente não realizam o pré-natal no momento adequado. É aquilo que eu conversei com vocês, né? Elas têm medo de dizer, de publicar, e aí não fazem o pré-natal e a gravidez vai continuando e continuando uma gravidez de risco, porque não se fez o pré-natal no momento certo. E além disso também é comum a tentativa de interrupção da gestação.
o que retarda ainda mais a procura por assistência médica especializada. Aquela questão que algumas pessoas informam de forma errada, mandando toma aquele medicamento, toma aquele chazinho e realmente termina uma complicação grande. Mas os relacionamentos na família, como é que acontece, né? A gravidez precoce, ela não é um problema exclusivo das meninas. Não se pode esquecer que um filho ele não é concebido por uma única pessoa. Então, a responsabilidade é da menina, mas também o rapaz, ele também é responsável, porque ele vai ser o pai daquela criança. Mesmo a menina enfrentando toda a mudança no seu corpo, já é grande coisa, então o pai, ele também é responsável. Então, a menina vai caber a difícil missão, carregar no ventre o filho durante toda a gestação, enfrentar as dificuldades de dores no parto, amamentar a criança após o nascimento, e o rapaz, ele não deve se eximir de sua parcela de responsabilidade. Então, a menina fica com essa grande missão, né? Carregar no ventre os 9 meses, amamentar a criança. Então, tudo isso não é responsabilidade só da menina, o menino também deve assumir essa responsabilidade. Quando um adolescente engravida, não é só a sua vida que sofre mudanças, né? O pai, assim como as famílias de ambos, também passam pelo difícil processo de adaptação a uma situação imprevista e inesperada. Então, termina gerando uma responsabilidade de todos. Outro problema é a rejeição das famílias também, que afetam muito os jovens, né? Ainda são muito comuns os pais que eles abandonam seus filhos nesse momento tão difícil, quando eles poderiam propiciar uma atenção e assistência. Há que se pensar que esse também não é um momento de castigar esses jovens, né? Eles, nesse momento, já que aconteceu e não houve a prevenção, então é importante que o filho ou a filha eles realmente tenham assistência da família. E aí, professora Isabel, a senhora já pode contribuir conosco e dar a sua despedida também. O que é que a senhora acha? Cláudia, em relação aí à família, o acolhimento é muito importante, né? Acolher. Claro que nos colocamos também no papel desses pais que são pegos de surpresa, né? Que se assustaram com essa notícia, né? Mas saber que podem contar com eles, que no começo eles podem até não aprovar, mas eles vão acolher, eles vão voltar atrás e vão poder dar o que vocês precisam, adolescentes, né? Tanto do sexo masculino, do sexo feminino. Então, eu estou me despedindo aqui de vocês, né? Muito grata por assistir a nossa aula. Conto com a participação de vocês aqui no chat. Eu coloquei alguns recadinhos aqui, mas tem gente aqui assistindo, mas não responderam. Mas aguardamos vocês, gente. Por aqui eu já estou me despedindo e até o nosso próximo encontro. Bem, gente, que bom que vocês estão assistindo, mas aí participem conosco no chat que nós estamos aqui prontas para acolher vocês. Então, esse acolhimento da família, ele é muito importante para os adolescentes que, nessa fase, conseguiram a gravidez precoce. Então, é muito importante que a família esteja presente. E a nossa atividade, eu passo a atividade para vocês, a atividade que está nas nossas trilhas aí que vocês têm. Leiam o conteúdo, que é muito importante para que vocês possam realmente adquirir mais conhecimento dessa questão de gravidez na adolescência. Lembrando que nossa aula ainda continua. Nos próximos dias nós vamos ter mais coisas sobre isso, mais informações, tá certo? Então, muito obrigada a vocês por me receber, obrigada a Laisa por estar conosco nesse momento e a professora Isabel. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima aula.